Olá! Você sabe quando ocorre um leilão judicial? Ele é realizado quando o bem é apreendido ou penhorado por meio de um processo judicial. Então, o valor da venda é usado para quitar as dívidas do proprietário. Agora, como essa modalidade legal funciona? O que pode ser leiloado? Como participar? E quais as vantagens? Você vai saber no mérito da questão nessa entrevista com o juiz auxiliar da Corregedoria e que integra a Comissão de Alienação de Bens Apreendidos em Ações Penais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Renato Antônio Deliberale. Então vamos lá. Primeiro, quais podem ser as origens dessas ações? Fernanda, toda vez que o cidadão procura o judiciário, ele quer resolver um problema seu. Muitas vezes na busca de receber uma dívida, uma indenização, algo que lhe seja de direito. Então os leilões, eles servem como a efetivação desses direitos em um último momento, já na fase de execução. Então, os leilões podem ocorrer nas ações cíveis, que são essas onde se busca o recebimento de um valor, mas não só no recebimento de valores, como também, por vezes, em outros momentos onde não há acordo entre as partes. Por exemplo, quando duas pessoas têm um imóvel comum e uma delas deseja vendê-lo. Pode ser promovida uma ação de alienação judicial. Então, esse bem é alienado para que o valor seja dividido entre essas duas pessoas. Mas também o leilão é muito utilizado nas ações criminais, quanto aos bens apreendidos. São bens utilizados na prática do crime ou adquiridos com proveitos do crime que, perdidos em favor da União ou do Estado, são alienados através do leilão. E como que eles funcionam, né? Qual que é o funcionamento dos leilões judiciais? Bom, é um procedimento complexo, né? Nós temos todo um procedimento que o juiz estabelece até chegar à decisão determinando a sua realização. E é feita a avaliação do bem, as partes se manifestam. Passado toda essa fase inicial, é então nomeado um leiloeiro para realizar este leilão. Ele é nomeado através de sorteio, é uma norma do CNJ, tanto nos leilões cíveis quanto nos criminais é feito um sorteio. E aí publicados editais com todas as regras do leilão para que aquele bem possa ser levado efetivamente e seja de conhecimento geral para que as pessoas possam participar deste leilão. Magistrado, acho importante agora, então, a gente entender qual é o papel da Corregedoria nisso, né? Qual é a responsabilidade da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal? No primeiro momento, a Corregedoria trabalha com os credenciamentos desses leiloeiros. São leiloeiros dos quais são exigidas experiência, toda uma estrutura física, que tenha depósito, que já tenha atuado em outros leilões, que não tenha antecedentes que possam pesar contra si. Então, é todo um critério e levados a esse credenciamento. E também a Corregedoria trabalha com os leilões dos bens apreendidos. É formada uma comissão e esses poderes são delegados à Corregedoria. Então, a Corregedoria é quem centraliza esses leilões de bens apreendidos. São esses veículos que normalmente estão apreendidos nas delegacias, abarrotando todo o seu espaço físico. E quem que organiza, né? Porque a gente costuma falar em leilão, já busca os leilões que vêm, né, na nossa mente, leilão de gado. Então, assim, claro que eu não quero fazer essa semelhança, mas falando de funcionamento mesmo, quem que organiza os leilões judiciais? Como eu disse, após a decisão do magistrado, há uma atuação do seu cartório, da sua serventia. Aqui no nosso estado também atua a CPE, né, com a publicação do edital no Diário da Justiça, o encaminhamento da nomeação ao leiloeiro. O leiloeiro participa na elaboração desse edital. Dentro do processo, nessa fase, o magistrado já está analisando toda a parte documental, se há credores, se há direitos reais sobre o bem, uma série de análises que são essenciais para que esse bem seja alienado. O leiloeiro então assume essa responsabilidade, lança esse bem no seu site e lá coloca estabelecidas as datas para início e fim desse leilão, em um primeiro leilão e o segundo leilão. Nesse primeiro tem que ser vendido pelo valor da avaliação, no segundo pode ser vendido por um valor menor. Então o leiloeiro faz todo esse acompanhamento
Uma vez chegado ao ponto final do leilão, estabelecido o valor da venda, finalizado o leilão e assinado o auto de arrematação e a carta de arrematação aí de volta pelo magistrado do feito. O senhor já colocou algumas coisas aqui, como carros, mas o que pode ser leiloado pela justiça? Muito bem. Todos os bens lícitos, né, que sejam de comércio lícito e que estejam numa dessas situações processuais que eu mencionei. Então podem ser bens móveis ou imóveis, podem ser joias, o gado que você mencionou, veículos, os imóveis, fazendas, apartamentos, enfim, todos os bens. O que não pode ser vendido são armas apreendidas em processos criminais, esses são entregues para o exército, para fins de destruição, e às vezes são cedidos também para a força policial para seu uso. E como participar desse leilão, doutor? Como que, né, que o interessado chega a participar? O leilão ele é essencialmente eletrônico atualmente. Pode ser presencial, sim, mas só como exceção. Para participar então do leilão eletrônico, basta acessar o site de algumas das empresas leiloeiras credenciadas no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e fazer o seu cadastro. Cada leiloeiro tem lá mencionados os itens necessários, documentos pessoais, com foto, pede-se até documentos de cônjuge para depois preencher a documentação essencial. Então há todo um cadastro feito no site de cada leiloeiro. E a pessoa toma conhecimento do leilão também por esse site ou pelo Diário da Justiça. Então pode acessar leilões também de outros estados. Esses leiloeiros normalmente são credenciados não só no nosso tribunal, mas também em outras empresas, como o Detran e outros tribunais. E quem pode participar? Todo mundo pode participar? Tem alguma exceção? Em princípio, qualquer pessoa maior de idade, capaz, que esteja na livre administração dos seus bens. Mas há exceções. O próprio Código de Processo Civil estabelece que, por exemplo, aquelas pessoas que representam as partes do processo, como seus advogados, o tutor em relação ao tutelado, o curator em relação ao curatelado, o juiz, promotor, defensor, não podem participar, não podem dar lances em leilão. E também os servidores do fórum que estejam atuando na vara onde o processo tramita. É sempre importante a sua pergunta, também me vem à mente, há uma outra situação, que curiosa até que a legislação estabelece, que se o bem for alienado for uma sucata, isso acontece muito nos leilões de bens apreendidos criminais, por conta do tempo que ficam apreendidos, somente empresas especializadas podem adquirir sucatas, porque esse bem não pode ser comercializado inteira e nem em partes, nem como peças. Então só algumas empresas cadastradas no Detran e especializadas nisso é que poderão adquirir. E como que eu consulto, né? O senhor já colocou aqui que prioritariamente é online, né, eletrônico. Como que eu posso fazer essa consulta do que tem para ser leiloado, de que bem que tem lá? No site dos leiloeiros, né? Lá é o lugar mais adequado. É preciso um pouco de pesquisa sobre isso, né? O nosso tribunal publica no Diário da Justiça. Os leiloeiros, como têm interesse em comercializar, porque vivem disso, também publicam em outros locais. Mas os sites deles são os mais adequados. Eu preciso aqui aproveitar o gancho da sua pergunta para fazer um alerta. Não tem sido incomum pessoas dizerem que estão credenciadas no nosso tribunal ou que fazem leilões para Receita Federal, para outros ramos da justiça, para a Justiça Federal, trabalhista, e os sites depois são identificados como falsos, né? Isso é algo muito grave, já aconteceu algumas vezes, mencionando o nosso tribunal, mencionando a Receita Federal, nós já vimos. Então, qual é o local mais seguro para que se identifique quais são os leiloeiros de fato credenciados? Em relação ao nosso tribunal, há um menu específico no nosso site, lá no www.tjms.jus.br/leilão eletrônico. Lá há o endereço de todos os leiloeiros credenciados. São 14 leiloeiros hoje credenciados no nosso tribunal, e lá tem o endereço do site de cada um deles. Então lá é possível acessar o endereço correto, aquele onde está de fato o leilão e que ele é real
e que ninguém será envolvido em nenhum tipo de fraude. Então, uma segurança é fazer essa conferência mesmo, né? Sim, no site do órgão que está realizando o leilão. E quais as vantagens, então, de comprar via leilão judicial? Comprar em leilão judicial não é algo simples, mas é algo que pode ser muito vantajoso. Nem todas as pessoas gostam ou têm coragem, porque há também desvantagens, e já nós vamos falar delas. Mas as vantagens que você me pergunta, primeiro que o valor do bem normalmente é menor do que o valor de um bem que está em mercado para comercialização. São bens que passam por avaliação judicial, por vezes essa avaliação pode estar um pouco desatualizada, mas se não alienado no primeiro leilão, no segundo ele pode ser vendido até por 50% do seu valor, do valor da avaliação. Então o valor pode ser menor, ou provavelmente será menor. Em relação ao valor também, o Código de Processo Civil 2015 trouxe algo bem vantajoso a quem deseja arrematar, que é a possibilidade de parcelamento. Então, pagando 25% como uma entrada, o restante do valor do lance pode ser parcelado em até 30 vezes, sem as burocracias normais de banco, mas naturalmente com a caução oferecida em juízo. Então facilita muito essa aquisição, né? Mas há outras vantagens. Uma delas é a segurança. Se esse leilão vier a ser anulado por algum motivo, o dinheiro é integralmente devolvido. Todo ele, inclusive a comissão do leiloeiro, que é de 5%, também é devolvida. Num negócio comum, onde você contrata um corretor de imóveis para te acompanhar na aquisição de um bem, a atividade dele se encerra naquele momento. Ele aproximou as partes, ele já tem direito de receber. Provavelmente ele não vai lhe devolver caso o negócio seja desfeito. E há uma última vantagem que é muito importante dizer, que todo bem adquirido em leilão judicial é uma forma de aquisição originária. O que significa isso? O bem não está vinculado ou não estará vinculado às suas dívidas pretéritas. É como se fosse algo novo, a aquisição daqui para frente. O que houve no passado não influencia no novo proprietário. Isso é muito importante em relação às questões tributárias. Então, os tributos não são transmitidos ao novo proprietário, o que numa compra e venda comum pode acontecer. Mas eu mencionei a você que também há desvantagens, né? Sejamos justos, falaremos delas, então, né? Temos que falar. Por vezes, nem sempre o bem está de todo disponível no momento. Isso pode levar alguns dias ou até meses em algumas situações. Sempre é bom consultar o processo. Pode ser que no caso dos imóveis apareça lá um possuidor que até então não existia. No caso dos bens móveis, alguma resistência para conseguir alcançá-lo, porque às vezes o bem não está com o credor, pode estar também nas mãos do devedor. Mas o juízo expede um mandado de emissão na posse e esse bem é entregue ao arrematante. Há também a hipótese de existir algumas restrições de outras ordens, por exemplo, restrição do Detran, alguma restrição de penhora de outro juízo num imóvel, uma indisponibilidade. Esses tipos de restrição podem existir, mas a carta de arrematação emitida pelo magistrado tem o poder de conseguir esse levantamento, mas pode levar alguns dias até que isso se efetive, né? Talvez o auxílio de algum advogado, por isso é importante algum conhecimento, mas as vantagens superam essas dificuldades. Com certeza. Quer saber mais sobre o assunto do mérito da questão de hoje? Então fique por aqui, que voltamos já. Quem nunca ouviu falar que se a pessoa não fizer o teste do bafômetro, ela não pode ser presa por embriaguez ao volante? Este é um grande equívoco. Se o policial parar uma pessoa que está dirigindo embriagada, ele pode simplesmente colocar os dados no inquérito e no boletim de ocorrência e esta pessoa estará presa.
Aqui nas varas criminais da comarca de Campo Grande, todos os dias nós vemos essa situação. Se os senhores não querem ter esse tipo de incômodo, os senhores não podem ingerir bebida alcoólica e após dirigir. Todos nós devemos fazer a nossa parte como bons cidadãos. Seguimos falando sobre os leilões judiciais com o juiz Renato Antônio De Liberale. Magistrado, com o novo Código de Processo Civil, o leilão no formato eletrônico, ele passou a ser regra. A gente até falou sobre ele no primeiro bloco, que prioritariamente está se agindo dessa forma, mas ele passou a ser uma regra? Como que ficou isso? Inicia-se pelo leilão eletrônico, mas ele pode ser presencial. Só que não é a primeira forma de alienação dos bens. O Código de Processo Civil fez uma inversão em 2015. Hoje, a primeira forma de alienação dos bens é quando o próprio credor fica com o bem que foi penhorado, no caso dos processos cíveis, né? Então ele pode adjudicar o bem que foi penhorado pelo valor da sua avaliação. Se isso não acontecer, se ele não tiver interesse, ele pode inclusive pedir para alienar de forma particular esse bem. Ou essa mesma alienação através de um corretor ou leiloeiro do Poder Judiciário. Somente aí é que vem a hipótese do leilão judicial na forma que nós comentamos há pouco. Então há outras opções, né, de alcançar o objetivo final do processo, além daquelas onde a penhora ocorre sobre dinheiro, que basta uma transferência bancária. Mas o leilão, sim, ele é preferencialmente eletrônico. E o que acontece, por exemplo, quando o bem não é arrematado? Isso pode acontecer, às vezes não há lances, ou o valor dos lances são abaixo do valor mínimo. Como eu disse, os leilões nos processos cíveis são divididos em primeiro e segundo leilão. Então, no primeiro, tem que ser o valor da sua avaliação. Ele não pode ser vendido por valor inferior. No segundo leilão, ele só não pode ser alienado por preço vil. Então, normalmente, tudo que for acima de 50% da avaliação, ele pode ser alienado. Se ele não for alienado nesse primeiro momento, ele vai para esse segundo leilão. E a diferença é essa no valor aí que nós mencionamos, que ele pode ser alienado. E o que ocorre com quem desistir da arrematação ou não efetuar o depósito do saldo do valor ofertado? A desistência de um leilão nunca é algo bom. Primeiro, que no processo não se satisfaz a dívida. E segundo, que o arrematante sofre consequências em relação a isso. A primeira delas é que ele pode ser inscrito na lista de arrematantes remissos do tribunal e ficar 1 ano sem participar de leilões desta espécie. Ele pode também, dependendo do edital, ser multado. É possível aplicar multa em alguns casos e até ocorrer a perda de uma caução, especialmente naquelas questões de parcelamento. Ele pode perder aquela garantia que ele ofertou. Mas nem sempre ele sofrerá alguma sanção. Há hipóteses previstas em lei onde ele pode desistir de um leilão sem sofrer essas consequências. Por exemplo, o leilão pode ser questionado pelas partes no processo, pela via recursal ou por uma ação autônoma prevista no Código de Processo Civil. Se isso ocorrer, o arrematante também será parte nesse novo processo onde se discute o leilão em si. Nessa situação, ele pode desistir da arrematação, recebe o seu valor de volta, recebe a comissão do leiloeiro de volta e o leilão está desfeito em relação a ele. E também se identificado uma outra situação onde o edital, porventura, não tenha previsto todos os ônus que recaem sobre o bem, todos os gravames que existem sobre o bem. Se aquilo trouxer algum empecilho, alguma dificuldade ao arrematante, ele também tem direito de desistir do leilão sem sofrer nenhuma consequência por isso. Quem fornece a carta de arrematação? O juiz do processo onde o bem foi alienado. Tá? No caso dos bens criminais, como eu disse, nós temos a comissão que centraliza esses leilões na corregedoria, é o juiz auxiliar da corregedoria que assina essa carta de arrematação.
O senhor colocou aqui para a gente, então, como funcionam esses leilões, né? Como que é esse processo, o que acontece depois do leilão judicial? Sim. Primeiro, dentro do processo, o dinheiro, o valor que é alcançado com essa alienação é pago pelo arrematante através do depósito judicial, uma guia expedida. Então, dentro de uma subconta do tribunal, no processo judicial, ficará depositado aquele valor até que o juiz do processo dê a ele um destino. Se for um processo civil, o destino será provavelmente pagar o credor, né? Se sobrar algum valor, devolve-se ao devedor, ou os credores, porque pode ser que existam mais credores, formando-se um concurso de credores e esse valor é dividido entre eles. Nos processos criminais, o valor ou permanece no processo criminal ou é enviado ao FUNAD, que é o Fundo Nacional do SENAD, né, com a Secretaria Nacional de Assuntos sobre Drogas, ou ao FUNPEN, que é o Fundo Nacional Penitenciário, para os crimes que não estão relacionados ao tráfico de drogas. Então é dado destino a esse valor, né? Tem ações específicas dessa administração do fundo, tipo para onde vai, para as pessoas saberem? Quando no tráfico de drogas, o SENAD tem destinações específicas. Há um retorno à polícia local e é aplicado em políticas de combate às drogas, né? E o fundo penitenciário também ligado a essas questões. Ao sistema, à administração do sistema. Como e quando o comprador recebe, magistrado? Com a expedição da carta de arrematação, ele tem em suas mãos um título que lhe dará a transmissão do domínio do bem. Se for um bem móvel, um veículo, por exemplo, e estando disponível, após a assinatura dessa carta, ele já pode se dirigir ao local e retirar o bem. Se for um imóvel, ele pode se dirigir ao cartório de registro de imóveis, transferir a propriedade para si e ter acesso já ao bem. Então, esse acesso é imediato após o leilão, salvo aquelas situações que eu mencionei que podem ocorrer de ter alguma oposição de algum possuidor, demandar algum outro tipo de medida que possa ser necessária de fato. E o que fazer se o leilão é negativo? É a situação que nós conversamos, onde não há lances, não se alcança este valor suficiente para que ele seja alienado naquele momento. Dentro do processo é designado um novo leilão. E várias vezes ou não? Existe um limite para isso? Não tem limite. Todo leilão, no processo civil, você já agenda dois, o primeiro e o segundo. Se nenhum dos dois for positivo, o juiz pode marcar outros dois leilões, assim, até conseguir alienar o bem. E qual a realidade? Isso ocorre com frequência ou não muito? Olha, isso depende bastante de com quem o bem se encontra. Se o bem estiver nas mãos de um depositário judicial ou nas mãos do credor, quando da realização do leilão, o suposto arrematante ou o interessado tem condições de visitar o bem, de acessá-lo, verificar suas condições, de verificar que ele está em boas condições para adquirir. Então há mais lances, né? Há maior procura por bens que estão livres e desimpedidos. Por vezes, e na regra do código anterior, Código 73, o bem ficava com o devedor. Uma situação onde o devedor não tem interesse que alguém o veja, que não tem interesse em apresentá-lo, ou que o bem pode estar sofrendo algum tipo de dano, né? E às vezes mesmo na égide desse nosso código, o Código 2015, pode acontecer situação onde o bem fica com o devedor. Quando os bens estão com devedores, esse índice cai. 30% dos leilões são positivos. Mas nós temos exemplos de leiloeiros que alcançam 80% dos leilões um resultado positivo. Aqui no estado, a maior parte dos leilões, os bens são carros apreendidos? Eu não diria isso, porque nos processos judiciais o que se busca são os bens de maior liquidez. Também são carros, mas os imóveis, enfim. O que nós temos no estado, uma peculiaridade, é que nós somos um corredor do tráfico internacional de drogas, do tráfico de drogas, então há um grande volume de apreensões de veículos. Há uma estimativa de que o nosso estado tem uma apreensão de 80% de tudo que se apreende de veículos no transporte de drogas. Então as nossas delegacias têm um volume muito grande de apreensões. E por isso foi montada essa comissão
para que nós possamos remover os veículos das delegacias, porque nós temos casos no Estado de veículos mantidos no entorno das delegacias, o que não é interessante para ninguém. O que acontece? O bem é depredado, partes são levadas, a população reclama, então há também um trabalho... A ação do tempo, né? A ação do tempo. Há um trabalho aí de auxílio à Secretaria de Segurança Pública para remover esses bens que ficam nos pátios dos leiloeiros até poderem ser alienados e depois assim o são. E quais têm sido os resultados desses leilões? Então, como eu disse, nos processos cíveis em geral, chegamos até 80% de efetividade nesses leilões. Isso varia muito, como eu disse, na situação que se encontram os bens. Nos veículos apreendidos, esse número sobe para 90% das apreensões. Então, há um bom resultado. Essa minha palavra serve também como incentivo às pessoas que possam desejar iniciar a aquisição de bens em leilão judicial. É sempre louvável, e eu sempre digo, precisa estudar um pouquinho o assunto, porque tem que ter um pouquinho de coragem, um pouquinho de conhecimento, mas é um bom negócio. Para quem adquire, isso pode trazer algum tipo de resultado, um lucro, e auxiliar também o Poder Judiciário em dar efetividade a esses processos, na venda desses bens. Obrigada, magistrado, pela sua entrevista. Eu agradeço. Muito obrigado eu por dar essa oportunidade à Corregedoria de trazer informações sobre o seu trabalho e ao jurisdicionado de conhecer um pouco mais sobre os leilões e que todos possam fazer uso e tenhamos a maior transparência possível em tudo que é realizado em relação a isso. A edição de hoje termina aqui, mas saiba que você pode assistir aos programas já exibidos no YouTube, nos canais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e da Assembleia Legislativa do Estado. Até o próximo Mérito da Questão.